Muy buenas, que tal? Sou a professora Amanda Cabral e hoje darei algumas dicas sobre o que estudar para a prova de espanhol. E a primeira dica é: não se atenha a palavras isoladas. Na hora de fazer a interpretação, na hora da leitura, busque entender o texto como um todo e não somente uma palavra isolada. Assim, facilita no significado dessa palavra. Então, busque entender o contexto como um todo, ok? A segunda dica, e de suma importância para você conseguir fazer uma boa interpretação, você tem que saber um pouquinho de gramática. E um tema super importante são os advérbios. Os advérbios, eles caem com frequência nos textos e ele te ajuda a ter, basicamente, um sentido melhor. Os advérbios, só para recordar, eles são os principais, aquelas principais palavras que vão estar fazendo a interação em um texto. Então, os que vamos estar estudando agora são os advérbios de tempo, tá? Que são bastante na língua espanhola, mas que normalmente irão cair dentro da questão, dentro do enunciado. Então, um advérbio em espanhol, ele é igual ao uso da língua portuguesa, ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Uma frase a qual ele modifica um verbo. Tu comes mucho. Se eu tiro a palavra mucho, a frase continua igual, ou seja, é uma palavra invariável, tá? Todos os advérbios são palavras invariáveis. Agora, ele modificando um adjetivo. El coche es muy rápido. Se eu corto a palavra muy, a frase fica el coche es rápido. Então, ele também não modifica, ele não altera o sentido da frase, mas ao entrá-lo, ele modifica o adjetivo. E ele também pode modificar um outro advérbio. Na frase a seguir, te has portado muy mal. Aqui eu tenho dois advérbios, o muy e o mal. Então, ele está modificando aí o mal, ele está dando ele está intensificando a palavra mal. Então, nós temos agora uma lista de alguns advérbios de tempo e que com certeza irão cair na prova em algum texto. Vamos lá. Nós temos os advérbios relacionados ao tempo, tá? Temos ahora, que significa agora, hoy, hoje, anteayer, anteontem, ayer, que significa ontem, anoche. A palavra noche, ela é bem interessante, porque ela em si, isoladamente, escrita noche, sem a letra A, ela significa noite. Quando colocamos a letra A na frente da palavra e junto com ela, que se transforma em anoche, quer dizer que estamos falando da noite anterior, ou seja, ontem à noite, tá? E normalmente ela pode cair também nas questões aí do Enem. Temos a palavra mañana, que pode significar tanto amanhã como pela manhã. Passado mañana, que é uma palavra curiosa, porque aqui tem duas. Tem a palavra passado, mañana. Normalmente ela confunde porque tem a palavra passado, que aos estudantes de português, né, entendem que é algo relacionado a passado. Mas na verdade ela está passando um dia, então ela significa depois de amanhã. Nós temos outras também, outros advérbios de tempo. Aún, que significa ainda, pronto, que significa em seguida, logo. Temprano, temprano significa cedo. Tem a palavra tarde, que parece com português. A palavra já, que também tem o mesmo sentido do português, que é o já. Jamás, nunca, después. Existem duas palavrinhas que confundem muito. Elas não são tão fáceis, mas podem vir a cair numa questão, tá? Que é a palavra antaño, que significa outrora, ou seja, antigamente. Quer ver como ela fica numa frase? Antaño las familias eran más numerosas. Então, viu? Se aparecer essa palavra e você não conseguir identificar o que ela significa, tente fazer uma interpretação do geral, ok? A outra palavra que também pode vir a aparecer e que é um pouquinho difícil é a palavra ogaño, que significa nesta época. Também, se você não conseguir identificar essa palavra e nem traduzi-la, tente entender o contexto todo. Então, vamos marcar agora algumas palavrinhas que são conhecidas como marcadores temporales. Essas palavras são advérbios de tempo,
mas são tidas como marcadores temporais porque elas são mais frequentes, que é a palavra hoy, que significa hoje, ayer, que significa ontem, mañana, que significa amanhã, anteayer, que significa anteontem, e passado amanhã, que significa depois de amanhã. Eles são advérbios de tempo, mas também são conhecidos como marcadores temporais, porque te darão um tempo basicamente exato na frase ou no texto que venha a cair no Enem. Próximo assunto que vamos estar estudando agora são dois verbos, verbo ser e verbo estar. Eles podem ter várias funções. O verbo ser, ele pode ter a função de dizer o nome da pessoa, soy Amanda. Ele pode aparecer para dizer nacionalidade, soy brasileña, yo soy brasileña, ou Maria es argentina. Ele pode ser utilizado para falar de profissões. Por exemplo, yo soy maestra, yo soy dentista. E o verbo estar também tem algumas funções, tá? Ele pode localizar, o verbo estar pode ser usado aí em algumas frases para situar algo ou alguém em relação ao espaço físico. Pablo está en la escuela. Ele pode ser usado para estados físicos. Estou cansada. Ele pode ser usado também para expressar estados psicológicos. Los niños están alegres, tá? Então, é interessante você prestar atenção nesses dois verbos, saber a conjugação deles, tá? Aqui eu deixo um quadrinho para você estar vindo a estudá-lo um pouquinho mais, tá? E um pouquinho mais de exemplo de alguns verbos. Por exemplo, yo soy brasileña, estou usando o verbo ser. Yo estoy muy triste, verbo estar. Carla es argentina, verbo ser. Mis hermanos son alegres, verbo ser. E mis amigos estão aburridos, meus amigos estão chateados, verbo estar. E pronto, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que falou sobre o que estudar, né, para o Enem. E hasta luego!